Bom dia, gostaria, graça e paz a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de compartilhar minha devocional com a igreja. É um prazer aí estar com vocês de uma forma online, podemos colocar assim, nesse período de quarentena. O meu texto base vai ser Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. No mesmo dia, levantando-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocavam na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Nós vemos que a história da igreja não vem de um cenário tranquilo, de paz, mas sim a igreja ela sempre sofreu perseguição e luta em cima de luta, mas também vitória em cima de vitória. Nós vemos que a igreja sofria tanto que um desses malfeitores, esse que perseguia a igreja, era tão cruel que tem um relato dele em Atos capítulo 26, no versículo 9 ao versículo 11, que é Paulo, ok? Que é Saulo, né? Depois ele muda seu nome para Paulo. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra sinagoga, a fim de castigá-los, e tentava forçá-lo a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir à cidade estrangeira para persegui-lo. Nós vemos que a igreja, como ela sofria, como ela era perseguida. E o primeiro mártir da igreja foi Estevão, que ele foi apedrejado numa praça pública de uma forma muito triste. E muitos falam que colocam outros nomes que falam mutilação de membros. Imagine só ele recebendo aquelas pedradas por defender o evangelho. E chegou a um estado tal que chegou a óbito. Se fosse nossos dias hoje, seria um velório de caixão lacrado por tanta crueldade que fizeram com Estevão, de ele não somente anunciar a Cristo, mas defender o nome de Cristo. E nós vemos hoje que a igreja está sendo assolada nos nossos dias. Hoje com o coronavírus, que a igreja não pode se reunir, não podemos estar juntos, mas podemos aprender muito com isso. Quantas vezes em nossas rotinas, dos nossos dia a dia, nós não valorizamos um culto de terça-feira, de quarta-feira, uma escola dominical, sempre estamos cansados. Não valorizamos um abraço, um aperto de mão, e hoje a gente sente falta disso. Mas nós podemos aprender muito com isso. O que nós podemos aprender? Aprender a valorizar tudo isso. E como fala agora em Atos, capítulo 8, no versículo 4, fala que quando a igreja se dispersou, os lugares que eles foram, eles anunciaram sobre Cristo, sobre a sua palavra, sobre as boas novas, sobre o evangelho, sobre o Messias, tudo aquilo que ele tinha feito. Então, nesse meio do caos que nós estamos vivendo hoje, nós podemos enxergar oportunidades de alguma maneira nós anunciarmos a Cristo. Que nós podemos aproveitar essa oportunidade de nós estarmos mais em casa, com mais tempo de ler mais as Escrituras, de nós podemos orar mais, que nós podemos buscar memorizar algumas passagens da Bíblia, que nós podemos estudar algo mais profundo, podemos cantar hinos, podemos ligar para o irmão que a gente não liga, orar para aqueles que precisam. Olha, tem a igreja visível, que é aquela que todo mundo vê quando vai na igreja. Aquele que anda com a Bíblia, fala, olha, ele é da igreja. Hoje a igreja visível, ninguém consegue ver mais ela, porque ninguém se reúne mais no templo. Todo mundo está nas suas casas. Visualmente eu não consigo ver. Mas é a igreja invisível,
que essa é só Jesus que consegue ver, é só Deus que consegue ver. E essa igreja, ela não para, são os remanescentes. É aqueles que continuam em casa orando, intercedendo. É aquela igreja que continua militando nas suas condições, mas ela não para. É aquela igreja que continua amando, continua ajudando, continua se preocupando. É a oportunidade que está sendo criada, que nós podemos de alguma maneira levar a palavra do Senhor. Como? Aquele que tem 2 túnicas dá uma. Aquele que tem 2 pães contribui com um. Aquele que tem uma conta abastada que pode ajudar os outros. Temos que olhar também os missionários, o dólar subindo. Muitas vezes vai atingir o seu sustento, que nós podemos ajudar de alguma maneira. Que podemos ligar para o irmão, mandar uma mensagem para algum irmão. Que nós podemos, no meio do caos, ver as oportunidades e proclamar o nome de Cristo de outras maneiras que nós nunca conseguimos enxergar. E hoje a gente está vendo as oportunidades. Que nós podemos continuar firme, militando. E saber no dia final nós vamos triunfar com Cristo. Não vai ter mais choro nem ranger de dente. Mas vai ter alegria e paz. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar militando. Militando por uma causa justa e eterna, que é Cristo Jesus. Amém? E eu quero terminar com João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No meio do caos ainda existe a verdade, que é Cristo. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, como fala em Mateus capítulo 16, versículo 18. Não vai mesmo. Onde que a pedra fundamental é Cristo. E nós estamos fortalecidos em Cristo. Que continuamos firmes, irmãos. Militando. Nos esforçando. Nos esmerando. Que nós mantemos o nosso papel como cristão. E ser a igreja invisível. Aquela que ela entra no seu quarto e clama a Deus. Você e Deus no seu quarto. Possa fazer nossas orações, nossas petições, a nossa adoração a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais. Deus abençoe a todos. Firme. Em nome de Jesus. E no céu vamos triunfar.